Olá, pessoas! Bem-vindos então à nossa revisão UFSM, Vestibular da Federal de Santa Maria, parte 3. Nesse vídeo, a gente vai revisar os assuntos de ótica, eletricidade e física moderna, que tomando como base a prova de 2024, são os assuntos que provavelmente vão estar presentes na tua terceira prova, aquela que acontece no domingo de tarde. Só para deixar claro, o edital do FSM, não sei quem deu uma olhada, tá? Ele é meio confuso, digamos assim, para não dizer vago demais, tá? Então eu não acredito que seja impossível que essa distribuição de assuntos mude um pouquinho de uma prova para outra, mas a princípio é na terceira prova que tu vai encontrar então ótica, eletricidade e física moderna, que normalmente também são os assuntos que hoje em dia são trabalhados ali no terceiro ano do ensino médio. Da parte de ótica, gente, uma das primeiras coisas que tu tem que saber é o quê? Aquelas coisas de tipos de imagem. Como é que é a tua imagem no espelho tal? Como é que é a tua imagem na lente tal? Se for um espelho plano, gente, o espelho plano a princípio esse é para ser o mais fácil, porque o espelho plano, vou ser sincero, se tu tiver na dúvida, tu finge pro fiscal que tá com diarreia, vai no banheiro e se olha no espelho, daí tu vê como é que é a tua imagem, né? Daí tu volta na prova e escreve, imagem no espelho plano é como? Desesperada. Mas olha só, num espelho plano, ó, que ele é um espelho que é plano, retinho. Isso que é didática, né? O espelho plano é o quê? Plano. Se tu coloca um objeto na frente dele, é muito comum na física, só para lembrar vocês, que a gente represente o objeto por uma flechinha. Só porque é fácil de ver, se tá de cabeça para cima ou de cabeça para baixo. A imagem desse objeto no espelho plano, ela é muito parecida, para não dizer quase idêntica ao objeto original. Ela é igual a esse objeto, no sentido de que ela tem o mesmo tamanho que ele. O tamanho dela é igual ao do objeto. Ela também é direita, no sentido de que ela tá de cabeça para cima, né? Se isso aqui tá virado para cima, a tua imagem também tá... Gente, se tu se olhar no espelho plano e tu vê a tua imagem de cabeça para baixo, tu corre, tá? Que daí é um encosto, não sei. E além disso, ela recebe o nome de uma imagem virtual. Então, no espelho plano, a imagem é igual, direita e virtual. Só para dar uma dica para vocês, tá? Quando tu tem um único espelho ou lente, sempre que a imagem for direita ou direta, tanto faz como é que tu quer chamar, sempre que ela estiver de cabeça para cima, ela também vai ser do tipo virtual. Professor, e se a imagem for invertida de cabeça para baixo, essa imagem vai ser do tipo real. Então, viu que a imagem está de cabeça para cima? Pá! Tu já sabe que ela é virtual. Viu que a imagem está de cabeça para baixo? Pá! Tu já sabe que ela é real. Isso é muito bom, às vezes, para tu responder umas questões por eliminação sem saber merda nenhuma. Tipo, letra A, a imagem é direita e invertida. Falso. Se ela é direita, ela tem que ser virtual. Só um parênteses. Essa regra funciona quando tu tem um único espelho ou lente. Se tu tiver mais de um espelho ou lente, daí um pode desvirar a imagem do outro, daí é mais complicado. Mas quando tu tem um único espelho ou uma única lente, sempre que a imagem for direita é virtual, se a imagem for invertida ela vai ser real. Que mais? Então isso é no espelho plano. A imagem é igual, no sentido de ter o mesmo tamanho, ela é direita e ela é virtual. Se tu pegar o espelho convexo é o lado de fora de uma superfície curva. Por exemplo, o lado de fora de uma colher, ou eu tenho aqui a minha tampa de panela, é o lado de fora dessa tampa de panela. Lembra? Ex de exterior, a parte externa de uma esfera é a parte convexa. Como é que é a imagem no espelho convexo? Ela é muito parecida com a do plano, só que a diferença é que ela fica encolhida. Ela é uma imagem que ela está menor do que o objeto, mas ela é direita, ela está de cabeça para cima, e se ela é direita, adivinhem só, ela também recebe o nome de virtual. Então, no espelho convexo, a imagem fica menorzinha que o objeto, mas ela é direita, ela é virtual. Tem um aluno meu que ele disse que ele decora isso lembrando que esse é o espelho do Medivirto. Medivirto, que a imagem é menor, direita e virtual. Caso te ajude a lembrar, né? A vantagem desse espelho é que como ele encolhe a imagem, olha a imagem da minha cara ali, ela tá menor do que o meu rosto. Então a imagem tá encolhida. Mas como a imagem é pequenininha, cabe um monte de coisa nesse espelho. Então ele encolhe a imagem, mas ele amplia o campo visual. A região que tu consegue ver fica maior. Para ter uma comparação, eu tenho aqui um espelho plano. Agora vocês estão vendo a minha visão da tela, tá aqui a webcam. Eu vou colocar no mesmo lugar o espelho convexo. Nota que no espelho plano não apareceu nem a tela inteira. No espelho convexo está aparecendo o monitor inteiro, o monitor que tem do lado e um pedaço da minha sala. Como ele encolhe a imagem, cabe muita coisa, então ele amplia o campo visual. A vantagem desse espelho é ampliar a região que tu está vendo. Qual que é a desvantagem disso?
como ele encolhe a imagem, ele distorce a tua noção de profundidade. Esse espelho, às vezes, ele é usado como retrovisor de carro, porque ele amplia a região que tu tá vendo uma região maior para manobrar. Mas qual que é o problema? Tu olha no retrovisor, tu vê ali uma idosa pequenininha, tu acha que a idosa tá lá na esquina. Daí tu vai dar reto. O problema é que a gente tem mania, por uma questão de perspectiva, de achar que uma coisa pequena no espelho é uma coisa distante, né? Só que nesse espelho, na verdade, a coisa tá pequena porque ele encolheu, não porque ela tá distante. Então ele distorce a nossa noção de profundidade. Esse que é a desvantagem desse espelho. Já o espelho côncavo, qual que é o problema? O espelho côncavo, ele tem 5 opções de imagem. No espelho côncavo, opa, usei a caneta errada, tu tem 5 opções diferentes de imagem, dependendo de onde que tu coloca o objeto. Gente, eu vou até dar uma dica para vocês, ó. No espelho plano, como é que é a imagem? Igual, direita e virtual. No convexo, como é que é? Ela é menor, direita e virtual. Qualquer outra coisa é no espelho côncavo que tu vai encontrar. No côncavo, tu tem 5 opções diferentes de imagem, dependendo onde que tu coloca o objeto. Para já dar o spoiler para vocês, se tu pega um espelho côncavo, olha a minha mão aqui, e tu olha a imagem de uma coisa que está distante do espelho, ó, quando a minha mão está longe do espelho, vocês devem estar vendo que a imagem da minha mão está de cabeça para baixo ali, ó. Agora, se a minha mão estivesse próxima do espelho, daí a imagem fica de cabeça para cima. Então, no espelho côncavo, objetos distantes do espelho produzem uma imagem invertida. E se ela é invertida, ela é o quê? Real. Já objetos que estão próximos do espelho, entre o foco e o vértice, pertinho do espelho, daí produzem uma imagem ampliada. E detalhe, o espelho côncavo, gente, ele é o único que consegue ampliar alguma coisa. O plano mantém o tamanho, o convexo encolhe. O único espelho que amplia alguma coisa é o côncavo. Então, se tu quer ampliar uma imagem, qual espelho tu vai ter que usar? O côncavo. Aqueles espelhos de maquiagem que tu se olha no espelho e tu fica ampliado para se maquiar, tem que ser qual espelho? Justamente o côncavo. Só que detalhe, tu não pode estar em qualquer lugar. Para a imagem ficar ampliada e de cabeça para cima, o objeto tem que estar aqui, ó, pertinho do espelho, entre o foco e o vértice. Porque se o objeto estivesse longe do espelho, daí a imagem ficaria de cabeça para baixo, e daí o tamanho depende de onde é que tá. Agora, se tu estiver perto do espelho, daí sim a imagem fica ampliada de cabeça para cima. Então o espelho de maquiagem é isso aqui. É um espelho côncavo quando tu tá perto dele. Lembra do tutorial de maquiagem da Nina Secret, que ela fala do côncavo do olho? O espelho de maquiagem é o espelho côncavo. Detalhe, uma coisa interessante de lembrar. No espelho côncavo, ele tem imagem, ele é o único que tem imagens reais, que são as imagens invertidas. E a imagem real é uma imagem que pode ser projetada. Então, se ele falar que tu projetou a imagem, tu já sabe que ela tem que ser o quê? Real. Se ela é real, ela é invertida. E qual espelho que é? É o côncavo, porque é o único que tem imagens reais. Outra coisa interessante, se falar em lentes, lembra que falou na lente divergente, ela tem o mesmo tipo de imagem que o espelho convexo. Então a lente divergente é o quê? Uma imagem que é menor, direita e virtual. Para que ela serve? Ela amplia o campo visual. E detalhe, a lente divergente é usada no óculos de quem tem miopia. Vale a pena lembrar da piada. Por que o míope não vai no zoológico? Porque a lente é de ver bicho, não divergente. Ah, não, eu falei o contrário. Putz, estraguei a piada. Porque a lente é divergente, não de ver bicho. Estraguei a piada. Gente, mas lembra da piada. Essa piada salva vidas, tá? Então por que o míope não vai no zoológico? Porque a lente dele é de ver gente. Ah, não de ver bicho. Já a lente convergente, o que é a lente convergente? Gente, a lente convergente é a lupa. Aquela lente que tu usa, tu vê em filme que o pessoal usa para matar formigas, se for meio psicopata, a lente convergente é aquela que ela é uma lente de bordas finas e ela concentra os raios de luz, por isso convergente. E detalhe, a lente convergente dela tem as mesmas imagens que o espelho côncavo. Gente, pensa, o que é a lupa? Ela é a lente de aumento. O que o espelho côncavo faz? Se tu estiver perto dele, tu fica ampliado de cabeça para cima. O que a lupa faz? Se tu estiver perto dela, a tua imagem fica ampliada de cabeça para cima. Então, a lente convergente tem as mesmas imagens que o espelho côncavo. E detalhe, a lente convergente é usada no óculos de quem tem hipermetropia. Se a questão falar em astigmatismo, daí não é nem lente divergente nem convergente. Para astigmatismo é um terceiro tipo de lente chamado de lente cilíndrica, se tu quiser gravar essa informação. De certa forma, para organizar as ideias, tu pode pensar o seguinte, ó. Se eu falar em imagem real, onde é que tu encontra? Aqui tem o resumão. Imagem real é só no espelho côncavo. Todas as opções de tamanho.
Já imagem virtual, onde é que tu encontra? Nos 3 espelhos, mas em cada espelho tu tem um tamanho diferente. Imagem virtual e menor é no convexo, que ele encolhe. Imagem virtual e igual é no plano. E virtual e ampliada é no côncavo, se tu estiver pertinho dele. Então aqui tem um resumão de todas as opções de imagem que tu poderia encontrar. Lembrando que a imagem real é a que pode ser projetada. E se falar em lentes, né? A lente convergente tem a mesma imagem que o espelho côncavo, a lente divergente tem as mesmas imagens, tem a mesma imagem, desculpa, que o espelho convexo. Uma coisa interessante, a principal coisa de luz, assim, que na verdade eu gosto de lembrar vocês, é aquela história de que quando a luz vai mudar de meio a gente chama de uma refração. Isso pode ser acompanhado de um desvio, de uma dobradinha. Por exemplo, eu tenho um raio de luz que está vindo pelo ar. Quando a luz bate na superfície da água, o que acontece? Na verdade, quando a luz bate na superfície da água, existe uma parte da luz que reflete, isso é uma reflexão, não tinha nem desenhado, e é quando reflete os ângulos ficam iguais. Mas existe uma parte da luz que entra dentro da água. A parte que entrou na água mudou de meio, a gente chama de uma refração. E detalhe, quando a luz entra num meio mais denso, ela não segue em linha reta. Quando ela entra num meio mais denso, isso atrapalha, a luz diminui de velocidade e ela diminui de ângulo. Nota que esse raio de luz ele não seguiu em linha reta, ó. Ele dobrou para pertinho dessa linha aqui que eu chamei de normal. Sempre onde a luz bate, tu desenha uma linha 90 graus com a superfície que é normal. Quando a luz entra num meio mais denso, o que ela faz? Ela dobra para pertinho da normal. E se a luz tivesse entrado num meio menos denso? Quando ela vai para um meio menos denso, ó, onde a luz bate, o que tu faz? Parte da luz reflete, eu não tinha nem desenhado, o resto continua. E a parte que continua da água para o ar ficou menos denso. Quando fica menos denso, a luz relaxa. Ela vai mais rápido e ela faz o quê? Se afasta dessa normal. Detalhe, se a luz bater na superfície desse jeito, ó, 90 graus com a superfície, em cima dessa linha que eu chamei de normal, daí nesse caso ela segue reto, tá? Nesse caso não tem desvio. De novo, parte da luz reflete e parte continua. Mudou de meio? Sim. Mudou de velocidade? Sim. Mas não teve o desvio. Então, quando a luz bate 90 graus com a superfície, tá? Nesse caso ela segue reto, fica esperto. Outra coisa, se a questão colocar valores nos ângulos, por exemplo, olha, isso aqui eu vou chamar de ângulo 1, a gente sempre olha o ângulo entre a luz e a normal, tá? Aqui embaixo, o ângulo entre a luz e a normal eu vou chamar de ângulo 2. Existe uma relação entre o ângulo de um lado e o ângulo do outro, que é o que a gente chama de lei de Snell, que é o famoso N1 sem θ1 é igual a N2 sem θ2. N1 é o índice de refração, isso aqui a questão vai te dizer, e isso aqui seria o seno do ângulo. Então, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo 1 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo 2. É legal tu saber que o índice de refração, no fundo, é um valor que diz a dificuldade da luz andar dentro do material. Um meio mais denso, normalmente é um meio que tem mais índice de refração. Então, a água tem mais índice de refração do que o ar. O que isso significa? Que é mais difícil para a luz andar na água do que no ar. Se falar em fibra ótica, lembra da reflexão total. O objetivo da fibra ótica é que a luz fique se batendo ali dentro, pipocando, sem conseguir escapar. A luz reflete ali dentro e dela viaja na fibra ótica praticamente sem perdas. Então, falando em fibra ótica, lembra que o objetivo é reflexão total, tu quer que a luz fique se batendo ali dentro. A fibra ótica, na verdade, por que eu coloquei essa imagem de um cachorro quente aqui, tá? A fibra ótica, na verdade, ela é feita de um núcleo que é muito denso, e em volta ela tem um revestimento que é menos denso. E é legal de saber isso de cor. Esse núcleo, como ele é muito denso, ele tem um alto índice de refração. Quer dizer que é difícil para a luz viajar ali dentro. Já o revestimento, como ele é menos denso, ele tem um pequeno índice de refração. A luz viaja mais rápido no revestimento do que no núcleo. Por que eu coloquei essa imagem? Lembra do cachorrinho quente? O que é o cachorrinho quente? É uma coisa densa no meio com um pãozinho macio em volta. Aqui também é uma coisa densa no meio com uma coisa macia em volta. É idiota, mas ajuda a lembrar. Tu pode pensar que isso aqui é um brócolis denso com um pão macio em volta, não tem problema, isso aqui é uma aula inclusiva se tu for vegano. Detalhe, e quando a luz entra, por exemplo, num pedaço de vidro, isso aqui é o que a gente chama de capa do CD do Pink Floyd, ou dispersão da luz. Se tu pegar a luz branca, quando ela entra no vidro, eu falei que a luz dá uma dobradinha. Só que a luz branca, dentro dela, tem várias cores. As cores que tem dentro da luz é o famoso VOVOV, vermelho, laranja, amarelo,
verde, azul, anil e violeta. Fiquei com preguiça de trocar todas as cores, mas essas são as cores que formam a luz branca. É legal de saber elas nessa ordem, Vlavov, porque nesse sentido aumenta a frequência. Então o vermelho tem uma frequência pequena, o violeta tem uma frequência grande. E junto com a frequência aumenta o desvio. Como assim? Quando a luz entra no vidro, eu falei que ela sofre um desvio, só que o vermelho sofre um desvio pequeno. O violeta sofre um desvio grande, e daí essas cores se separam. E daí tu forma aqui um arco-íris. Isso que a gente chama de dispersão da luz, é a separação das cores da luz branca quando a luz troca de meio. Então a refração, a mudança de meio, ar, vidro, ar, foi acompanhada de uma dispersão, uma separação das cores. E é legal tu saber a ordem das cores, ó. De cima para baixo, qual que é a ordem das cores? Vlavov! Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Pensa que o vermelho é um desvio pequeno, o violeta é um desvio grande. Ele acaba dobrando, ficando embaixo. Eu coloquei até uma questãozinha para vocês aqui. Detalhe, isso não é uma questão da UFSM, isso é uma questão da Federal do Rio Grande do Sul, da URGS mesmo. Mas eu acho que é uma questão boa, um estilo de pergunta que poderia aparecer na prova. Porque olha só, ele fala que tem um feixe de luz monocromática, mono uma cromática cor, ou seja, uma luz de uma cor só, então não é uma luz branca. A luz branca é várias cores misturadas, isso é uma cor só. Então é só um vermelho ou só um azul, não sei. E daí tu tem dois índices de refração e ele me deu esse desenho. O que tu tem que observar nesse desenho? Quando a luz entrou no segundo meio, ela fez o quê? Ela aproximou da normal. Quando ela aproxima da normal, isso indica que ela está num meio mais denso. Então eu já estou vendo que o segundo meio, provavelmente, ele é mais denso do que o primeiro. Mais denso também é um meio que tem mais índice de refração. Então aqui o índice de refração é pequenininho, aqui o índice de refração é grande. Isso significa que é mais difícil para a luz viajar no segundo meio do que no pequeno. No primeiro, desculpa. Então a luz tem menos velocidade aqui embaixo do que ela tinha lá em cima. Então aqui a luz anda rápido, aqui a luz anda mais devagar. Então quando diminui o ângulo, diminui também a velocidade. Mas detalhe, revisando a parte de ondulatória aqui, quando a luz muda de meio, para qualquer onda, quando muda de meio ela muda de velocidade, mas a frequência dessa luz não mudou. A frequência vem da fonte, como tu não mexeu na fonte, não mexeu na frequência. Então, ao entrar no segundo meio, o que aconteceu com a velocidade? Eu tô vendo pelo desenho que a velocidade tem que diminuir. Tá, e a frequência fez o quê? Frequência vem da fonte. Quando a onda muda de meio, tu não mexeu na fonte. Então, na mudança de meio, ela não muda de frequência. Então, a frequência permanece. Com isso, tu já poderia matar a questão e marcar a letra D de diarreia. Mas ele perguntou também o que acontece com o comprimento de onda. Deixa eu fazer de outra cor aqui. Comprimento de onda. Como é que eu vou saber o comprimento de onda? Tu poderia lembrar da formulinha, o famoso V igual a lambda vezes F, lá da ondulatória. Ó, se tu quer saber o comprimento de onda, isola ele, que eu acho que fica mais fácil. Ele é a velocidade dividido pela frequência. Pensa assim, ó, ele depende diretamente da velocidade e inversamente da frequência. O que tem que se dar conta? Quando a luz entrou no segundo meio, a frequência continuou igual, mas a velocidade diminuiu. Como ele depende diretamente da velocidade, onde tem menos velocidade vai ter menos comprimento de onda. Então eu estou vendo que realmente o comprimento de onda diminui. Mas nem precisava disso para responder a questão. Próximo assunto, vamos para o mundo maravilhoso da eletricidade. Assim, gente, de eletricidade tem 3 blocos, né? Eletrostática, eletrodinâmica, que é circuitinhos, e eletromagnetismo. Da parte de eletrostática, existe aquela parte de processos de eletrização, que são as maneiras de colocar cargas nas coisas, tá? Eu não vou falar muito disso agora, mas só para fazer uma recapitulação rápida. Processos de eletrização. Como é que tu coloca cargas nas coisas? Tem 3 jeitos. Um deles é eletrização por atrito. Tu pega uma coisa e esfrega na outra, daí quando tu esfrega uma coisa na outra, um rouba elétrons do outro. Como um perde elétrons, o outro ganha, fica um positivo, o outro negativo. Existe o que a gente chama de eletrização por contato. Ó, o atrito, gente, tu vai pegar 2 coisas que estão neutras e esfregar uma na outra. Já no contato, tu pega alguém que já está carregado e tu encosta no outro. E daí quando tu encosta, a carga se distribui. Daí vai ficar com o mesmo sinal nos dois, ou os 2 positivos ou os 2 negativos. E existe também a eletrização por indução. Gente, a indução é o mais fácil de reconhecer, porque na indução tu não encosta.
Tu só pega um objeto e tu chega perto do outro, tu não encosta no outro. E daí tu vai usar, por exemplo, um fio terra, para quem lembra dessas coisas. Na indução, que tu não encosta, tu só chega perto, eles ficam com sinais opostos também. Detalhe, de todos esses processos, o único que tu consegue fazer, se todo mundo tiver neutro no começo, é o atrito. Então, se tá todo mundo neutro, esfrega um no outro, atrito. Pegou alguém que já tá carregado e encostou, contato. Pegou alguém que já está carregado e chegou perto, daí isso é uma eletrização por indução. Mas a principal coisa que eu queria revisar com vocês é aquela parte de campo elétrico. Quando tu pega uma carga, lembra que ela sempre cria um campo elétrico em volta dela. Como é que é esse campo? Ele sai das positivas, entra nas negativas. E se tu quiser calcular o valor desse campo elétrico, tem a formulinha. O campo elétrico que a carga está criando é K vezes a carga que está criando esse campo, dividido pela distância ao quadrado. Não esquece desse quadrado aqui. Uma coisa que é importante é que quando eu te dou esses desenhos de campo elétrico, saindo das positivas, entrando nas negativas, só pelo desenho tu tem como saber onde que o campo é mais forte ou é mais fraco. Sempre que tu vê as linhas mais juntinhas umas das outras, isso é uma região onde o campo elétrico é mais intenso. E aqui, onde as linhas estão mais afastadas umas das outras, ó, aqui as linhas estão mais juntinhas, então aqui o campo é forte. Aqui onde as linhas estão mais afastadas é uma região onde o campo elétrico é mais fraco. Então, linhas juntinhas, campo forte, linhas afastadas, o campo é mais fraco. Se eu te der um desenho desse jeito, em que as linhas estão sempre na mesma distância umas das outras, quer dizer que o campo elétrico nunca está nem mais forte nem mais fraco. Então, nesse desenho, eu poderia dizer que o campo elétrico tem o mesmo valor em todos os lugares. Isso é o que a gente chama de um campo elétrico uniforme, é um campo que é igual em todos os lugares. Normalmente, para criar esse campo, tu pega uma placa positiva, uma placa negativa, e como é que é o campo, tu tem que saber. Sai das positivas e entra nas negativas. Se eu jogar uma carga negativa aqui dentro, o que acontece? Quando ela entra aqui, ela é atraída para as positivas, daí ela vai descer. Se fosse uma positiva, ela é atraída para as negativas, ela iria subir. Detalhe, se falar em campo elétrico, no campo uniforme ele é igual em todos os lugares. Se falar no potencial elétrico, o potencial elétrico é os volts. Daí o potencial, esse não é igual em todos os lugares aqui. Como é que tu sabe onde é que ele é maior, onde é que ele é menor? Muito fácil. Sempre perto das positivas é onde eu tenho mais volts. Perto das negativas é onde tu tem menos volts. Então, no mais, tu tem mais volts. No menos, tu tem menos volts. Então, se perguntar onde que o campo é forte ou fraco, tu tem que fazer o quê? Ver se as linhas estão juntinhas ou afastadas. Agora, se falar no potencial, nos volts, como é que tu sabe onde é que tem mais ou menos potencial? Bem fácil. Tu tem mais potencial perto do mais, menos potencial perto do menos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é aquele caso de um condutor. Tu pega um condutor e coloca carga elétrica nesse condutor. Primeira coisa, a carga que tu coloca no condutor, ela automaticamente se distribui pela superfície do lado de fora. Quando tu pega um condutor e coloca cargas nesse condutor, as cargas se repelem e vão parar do lado de fora. Então, na verdade, o lado de dentro desse condutor, ele fica neutro. A parte carregada, ela sempre fica do lado de fora. Isso tem a ver com aquela história da gaiola de Faraday, para quem lembra disso. Se tiver um condutor em volta de ti, o lado de dentro tá neutro, tu pode meter a mão, não te acontece nada. Então, quando tu tem um condutor em volta de ti, tu tá protegido de qualquer carga que venha de fora, porque elas vão ficar do lado de fora, o lado de dentro fica neutro. Então, num condutor, as cargas ficam do lado de fora, e detalhe, as cargas se distribuem igualmente pelo lado de fora? Não. Se tiver uma região pontuda, as cargas ficam mais concentradas nas pontas do que no resto. Lembra que é por isso que o para-raio é pontudo, porque daí concentra as cargas. Detalhe, isso é o que a gente chama de poder das pontas. Parece propaganda de shampoo, né? Mas num condutor as cargas ficam mais concentradas nas pontas do que no resto. O que é legal lembrar também, se falar em campo elétrico do condutor, do lado de dentro, o campo elétrico vale o quê? Zero. Pensa que do lado de dentro está neutro, não tem nem carga para criar campo. Então, campo elétrico do lado de dentro é zero. Do lado de fora, bom, daí tem o campo que as cargas estão criando. Como eu fiz cargas positivas, é um campo que está saindo. E detalhe, do lado de fora tem campo e nota que sempre onde ele toca na superfície tem um ângulo de 90 graus. Então, o campo dentro é zero, fora ele forma 90 graus com a superfície. Ó. Onde o campo toca na superfície, tu sempre tem 90 graus. Já o potencial elétrico no condutor, os volts, esse do lado de dentro ele não é zero, ele é constante. O que eu quero dizer com isso, constante? Eu quero dizer que se aqui tu tem 2 volts, aqui é o quê? 2 volts. Ah, e aqui? 2 volts. Ah, e aqui 2. Professor, por que 2? Não sei, eu tô inventando. Aqui é 2. Ah, e aqui?
2, aqui, 2. Então, o campo é zero, mas o potencial, isso não é zero, ele é constante, ele é igual em todos os lugares e na superfície. A gente pode dizer que o condutor é um exemplo de uma equipotencial. O que é equi? É uma coisa que tem pontos de igual potencial. Então, no condutor, o campo é zero, o potencial é constante do lado de dentro. Fora da outra história. Da parte de circuitinhos, a principal coisa que eu queria lembrar vocês é que quando tem a corrente passando por um material, a corrente, os elétrons se batem ali dentro e a resistência elétrica é um valor que diz a dificuldade de passar a corrente. É como se fosse um atrito que está dentro do material. Mais resistência quer dizer que é mais difícil para os elétrons se mexerem ali dentro. E quando os elétrons se batem ali dentro, eles liberam energia na forma de calor, que é o efeito Joule, tem que saber esse nomezinho. E daí existem duas regras sobre o comportamento das resistências, que são as chamadas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm fala o quê? Que a resistência de um material é constante. Detalhe, existem exceções para isso, tá? Hoje em dia a gente sabe que existem materiais que a resistência deles não é constante. Que tu mexe nesse material, só troca ele de tomada e do nada ele muda de resistência. Mas existem outros materiais que a resistência deles é constante. Tu pode fazer o que tu quiser, que eles vão ter sempre a mesma resistência. Quando o material obedece essa regra, ou seja, quando a resistência dele realmente é constante, ele ganha um nome especial. Então, o material que tem resistência constante é chamado de um resistor ômico. Então, o que é um resistor ômico? É um resistor que obedece à lei de Ohm, ele tem resistência constante. E se não for ômico, quer dizer que a resistência dele não é constante, a resistência dele pode mudar de uma situação para outra. Detalhe, tu tem que saber que se eu pegar um gráfico de U por I, de UI, coloca aqui, U eu estou usando para representar a DDP, os volts, e eu estou usando para representar a corrente. Se tu tiver um resistor ômico, esse gráfico vai ser uma reta que sai da origem. Tem que ser uma reta, tem que sair da origem. Professor, e se o resistor não for ômico? Daí não vai ser uma reta. Gente, o gráfico, na verdade, ele sempre sai da origem, porque para qualquer resistor, se tu tiver 0 volts, tu tem 0 corrente. Então, tu sempre começa no zero. A diferença é se é uma reta ou não, tá? Então, para um resistor ômico, o gráfico é uma reta. Se o resistor não for ômico, daí o gráfico não é uma reta. Inclusive, tem a famosa formulinha do U é igual a R vezes I, né? Do URI, do U que ri. É importante tu lembrar que cada coisa tem um papel nessa formulinha. A DDP é a causa. A corrente, o movimento das cargas, é uma consequência dessa DDP. E a resistência está medindo a dificuldade dessa corrente passar por ali. É legal que, se tu viesse aqui, olha, momento matemático, e tu calculasse a tangente deste ângulo, por que não, né? A tangente do ângulo, para quem lembra lá da matemática, ela é sempre o cateto oposto pelo adjacente. Só que o cateto oposto aqui, ele é o quê? Ele é o meu U. E o cateto adjacente é o meu I. Mas se tu pegar a formulinha do URI, U é igual a R vezes I, e isolar o R, tu vai ver que ele é justamente o U dividido pelo I. Então, a tangente desse ângulo te dá justamente o valor da resistência do material que esse gráfico está representando. Olha só, do aparelho que esse gráfico está representando. E é legal tu ter a noção que se eu tiver uma linha mais inclinada, então esse ângulo tem uma tangente maior. Mas mais tangente significa o que então? Mais resistência. Então, resumindo, se eu te dou um gráfico de U por I mais inclinado, isso indica um material, um aparelho que tem mais resistência. Então, se eu te disser que isso é o resistor A, isso aqui é o resistor B, só batendo o olho no gráfico, tá vendo que o A está mais inclinado que o B? Então, a resistência do A, eu já sei que é maior que a resistência do B. E a segunda lei de Ohm, talvez uma das fórmulas mais fáceis de lembrar de toda a física, te diz que a resistência de um fiozinho é a resistividade. Gente, isso aqui é a letra grega ρ, ele representa o material. A questão vai te dar esse valor se precisar. L é o comprimento desse fiozinho e A é a área da entrada desse fiozinho. Se o fio fosse essa caneta, eu estou falando da área desse círculo aqui. É a área por onde a corrente está passando, digamos assim. A gente chama isso de área de seção transversal. O importante é tu perceber o quê? Que a resistência ela é proporcional ao comprimento. Então, mais comprido é uma resistência grande. E ela é inversamente proporcional com a área. Então, se tu aumenta a área, a resistência diminui. Gente, lembra assim, ó, que o fio bom condutor de baixa resistência é o quê? É o fio gaúcho, curto e grosso. Então, o fio curto e grosso é o fio que tem baixa resistência. Isso a fórmula é muito fácil de lembrar, porque como eu falei, isso aqui é a letra grega ρ, e daí tu pode dizer que a resistência é ρ, L, A.
Enfim, bem fácil de lembrar. Fica esperto se a questão te der esse desenho e ela te der, por exemplo, o raio desse círculo. Ele tá te sacaneando, tá? Porque o que importa não é raio, não é diâmetro. O que importa é a área e o comprimento. Se ele te der esse raio, tu vai ter que fazer o quê? πr ao quadrado e descobrir essa área, tá? Porque é a área que vai na formulinha. Então fica esperto com isso. Além disso, algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Provavelmente um dos conceitos mais importantes para circuitos é o conceito de potência. A potência, gente, é aquele valor que a gente mede em watts. Potência. Por exemplo, se eu te disser que a potência da lâmpada é 40 watts, o importante é saber interpretar isso aqui. O que é isso? A potência te diz quanto de energia que tu gasta por segundo. Lembra que energia na física são os joules. Dizer que a potência da lâmpada é 40 watts quer dizer o quê? Olha, essa lâmpada ela está gastando 40 joules de energia por segundo. Ah, se eu te disser que a potência do meu chuveiro é 5.000 watts, quer dizer que ele gasta 5.000 joules de energia por segundo. E assim vai. Ah, se eu te disser que tem uma chapinha de 600 watts, quer dizer que ela gasta 600 joules de energia por segundo. E assim vai. Então, a potência, ela te diz isso. O quanto de energia tu gasta por segundo. Lembra que, gente, uma dica para vocês. Sempre que a questão quer saber qual lâmpada brilha mais, qual chuveiro esquenta mais, qual chapinha chapa mais, é isso aqui que importa. É o aparelho mais potente, que daí vai esquentar mais rápido, vai brilhar mais. Então, sempre que eu quero saber qual lâmpada brilha mais, qual chuveiro esquenta mais, tu está procurando quem tem mais potência. Como é que tu descobre a potência de um aparelho? É a famosa formulinha do π. É a corrente vezes a voltagem que tu enfiou em cima desse aparelho. Quanto mais corrente ou mais voltagem, mais potência esse aparelho vai ter. Tu pode escrever essa formulinha de outros jeitos, tá? Tem gente que escreve a formulinha assim, que a potência é R vezes I ao quadrado, a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou tu pode dizer que a potência é, só para enquadrar melhor, a voltagem... Tá de sacanagem comigo? A voltagem ao quadrado dividido pela resistência. Só para deixar claro, gente, isso aqui não são... Ah, pessoal, como é que eu sei qual formulinha que eu uso? Isso aqui não são 3 formulinhas diferentes, tá? Isso é a mesma fórmula escrita de 3 jeitos. Tanto faz qual que tu usa, a resposta não vai mudar. Então, se tu quiser decorar só uma delas, não tem problema, desculpa. Inclusive, eu recomendo o π, que ele é mais simpático. Se tu quiser decorar as 3, às vezes é bom porque tu ganha agilidade nas questões. Às vezes é mais rápido usar uma do que a outra para fazer, mas a resposta não vai mudar. Inclusive, se tu quiser decorar as 3, vou te dar uma dica. Essa formulinha aqui, normalmente ela é melhor para trabalhar em associações em série. Não que tu não possa usar em outras, mas ela é melhor na série. Essa aqui, normalmente, é melhor para trabalhar quando tem associações em paralelo. E essa aqui tu usa quando teu coração mandar. Mas enfim, detalhe, se falar em conta de luz, na conta de luz eles te cobram a energia. Como é que tu descobre a energia que o aparelho gastou? Bem fácil. É a potência vezes o tempo que ele ficou ligado. EPT. Energia é a potência vezes o tempo que ficou ligado. Toma cuidado com as unidades aqui, tá? Por que tem que tomar cuidado com as unidades? É que, olha só, na física, normalmente, a gente usa a potência em watts e a gente usa o tempo em segundos. E daí, energia, a gente usa em joules. Isso seria a unidade padrão da física. Potência em watts, tempo em segundos, energia em joules. Qual que é o problema? Se tu pegar a tua conta de luz, não é essa unidade que eles vão usar, tá? No dia a dia, por uma questão de ficar mais fácil trabalhar com os números, é mais comum a gente medir a potência em quilowatt. 1 quilo na física quer dizer 1000, só para lembrar, quilômetros são 1000 metros, quilograma, 1000 gramas, quilowatt seria 1000 watts. Então, ao invés de medir a potência em watts, a gente normalmente mede a potência em quilowatts. E o tempo, no dia a dia, a gente é muito disprático tu usar o tempo em segundos. Quantos segundos minha lâmpada ficou ligada? Sei lá, é mais fácil dizer quantas horas a lâmpada ficou ligada. Então, no dia a dia, é mais comum tu usar esse tempo em horas. Então, na física, a gente usa a potência em watts e o tempo em segundos. A empresa que faz o cálculo da tua conta de luz, normalmente eles usam essas unidades aqui. Ele usa a potência em quilowatt e eles usam o tempo em horas. Qual que é o problema? Se eu usar a potência em quilowatt e o tempo em horas, eu mudei as unidades. Como eu mudei as unidades, essa energia ela não está em joules, ela está numa outra unidade, que a gente chama de quilowatt-hora. Porque tu fez quilowatt vezes hora. Super criativo. Então toma cuidado, tá? Quilowatt sozinho é potência. Quilowatt-hora é uma potência que já foi multiplicada pelas horas. Então, quilowatt-hora é uma energia. Gente, se ele quiser que tu use essa unidade aqui, não tem problema. Eu quero energia em quilowatt-hora. Beleza. É só tu usar a potência em quilowatt e o tempo em horas. E toma cuidado para não falar quilowatt por hora. Por da ideia de divisão, né?
Aqui não é dividido, aqui é vezes, é quilowatt vezes hora, não é quilowatt dividido por hora. Que mais? Fusível e disjuntor, que são esses dispositivos que estão aqui, eles são dispositivos de segurança. Eles servem para desligar a corrente quando ela passa de um certo valor. Tanto o fusível quanto o disjuntor, por exemplo, ó, se eu tem que tomar cuidado. Eles deixam a corrente passar até um certo valor. Se a corrente passar de um certo valor, eles desligam tudo para te proteger. Se eu te disser, por exemplo, que eu tenho um fusível e que a corrente máxima que este fusível permite é 5 A. O que isso significa? Quer dizer que está passando 5 A o tempo inteiro nesse fusível? Não. Quer dizer que pode passar qualquer coisa até 5. Se chegar em 5, desse fiozinho derrete, pá! E daí o fusível queima, desliga o circuito, mas ele se sacrifica porque a ideia é que ele queima antes do resto do circuito queimar. O fusível ele é kamikaze, ele se sacrifica para proteger o teu circuito. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é isso. Se eu te disser, a corrente, quando eu digo que tu tem um disjuntor de 30 A, dizer que o disjuntor é de 30 A não quer dizer que está passando 30 A. A corrente quando tu fala disjuntor de 30 A, tu quer dizer o quê? Que o limite, que o máximo que pode passar é 30 A, e assim vai. A quanto que realmente está passando, eu não sei. Mas o importante é que tanto o fusível quanto o disjuntor, então eles são dispositivos de segurança, eles servem para desligar a corrente se ela passar de um certo valor. Já amperímetro e voltímetro são instrumentos de medida, eles medem coisas, a gente bem fácil lembrar. Amperímetro lembra ampere, que lembra o quê? Corrente, ele mede a corrente que está passando. Voltímetro é volt, ele mede a voltagem que está passando por ali. Detalhe, o que tem que saber? Como que tu liga esses aparelhos no circuito? O amperímetro, ele sempre vai ser ligado em série. Pensa assim, ó, amperímetro mede corrente. Como é que tu liga alguma coisa para a corrente nele ser a mesma que a do aparelho? Se tu quer medir a corrente do aparelho, a corrente que esse cara está medindo tem que ser o que passa no aparelho. Bom, para ter a mesma corrente tem que ligar em série. Então o amperímetro é sempre ligado em série com alguma coisa. Já o voltímetro mede o quê? Voltagem. Quando que tem a mesma voltagem? Se estiver em paralelo. Então o voltímetro ele é sempre ligado em paralelo. Detalhe, o amperímetro ele sempre vai estar acompanhando alguém, ó, em série com alguém. Já o voltímetro ele está sempre em paralelo, sozinho no fio dele. 99% das questões que falam em amperímetro e voltímetro, o que elas querem saber? Onde que o amperímetro e o voltímetro estão corretamente instalados. O que tem que procurar no desenho? Amperímetro tem que estar em série com alguém, voltímetro tem que estar em paralelo com alguém. Se tu tiver uma questão mais aprofundada, o que é legal tu saber também, que o amperímetro dentro dele, ele tem uma pequena resistência interna. Ele tem uma baixa resistência, ele é quase como se fosse um fio livre, a resistência dele é muito pequena. O voltímetro é o contrário. O voltímetro ele tem uma resistência gigante dentro dele. A resistência do voltímetro é praticamente infinita. Então o voltímetro e o amperímetro, ampere mede corrente, tu liga em série. Voltímetro, volt, mede voltagem, tu liga em paralelo. Além disso, o amperímetro tem uma pequena resistência dentro dele, o voltímetro tem uma resistência gigante dentro dele. Da parte de associação de resistores, série e paralelo, o famoso série, lembra que eles têm o mesmo I, passa a mesma corrente em todo mundo. Já no paralelo, eles têm o mesmo U, é a mesma voltagem em todo mundo. Principais aplicações, série lembra das lampadinhas de Natal, já no paralelo lembra do quê? Da tua casa, das tomadas da tua casa, essas réguas, aqueles T, tudo que tu liga na tomada da tua casa vão ser associações em paralelo. As tomadas da tua casa, as lâmpadas da tua casa estão ligadas em paralelo. Qual que é a vantagem e a desvantagem de cada um? Na série, está todo mundo no mesmo fio. Como eles estão no mesmo fio, quando um queima, a corrente não consegue mais passar. Então lembra que na série, se um queima, todo mundo apaga. A série é a galera do bonde, mexeu com todos. Já no paralelo, cada aparelho fica numa conexão diferente. Então quando um queima, isso não impede a corrente de passar nos outros. No paralelo, eles são independentes. Gente, falou no paralelo, lembra da tua casa. Se a lâmpada da cozinha queima, a lâmpada do quarto continua funcionando, tá? Gente, pelo amor de Deus, na tua casa, quando a cozinha queimar, o quarto começa a piscar, isso é encosto, isso não é física, tá? Então, no paralelo, as coisas são independentes. Quando um queima, não muda nada nas outras. E da parte de magnetismo, principal coisa que eu queria lembrar vocês, campos magnéticos. Cargas têm campos elétricos, ímãs têm campos magnéticos. Como é que é o campo magnético? Sai do norte, entra no sul, e lembra inclusive que o planeta Terra é um ímã gigante, então a Terra tem um seu campo magnético, só que os polos magnéticos eles têm um comportamento invertido em relação aos polos geográficos. O que eu quero dizer com isso? Que perto do sul geográfico, magneticamente, é como se a Terra fosse um polo norte.
e perto do norte geográfico, magneticamente, é como se a Terra fosse um polo sul. Então lembra que os polos magnéticos eles são ao contrário e um pouquinho para o lado em relação aos polos geográficos. Mas a Terra é um ímã gigante. Além disso, tem 2 jeitos de criar um campo magnético. Ou tu pega um ímã, ou tu pega uma corrente elétrica. Sempre que tu tem uma corrente, isso não tem exceção, ela cria um campo magnético em volta dela. O que tem que saber? Esse campo magnético são círculos em volta do fio. Falou em campo magnético da corrente, o que tu faz? Regra da mão direita. Tu vai pegar a mão direita, coloca o dedão em cima da corrente, no sentido da corrente, e fecha a mão em volta do fio. O sentido que tu fechar os dedos é o sentido desse campo magnético. E uma coisa que é legal tu saber é, se eu colocar uma bússola, ela sempre imita o campo magnético que está em cima dela. Então, se eu colocar uma bússola, por exemplo, aqui, o que ela vai fazer? A bússola gira e fica em cima do campo magnético. Ela vai ficar desse jeito, ó. Sempre o norte da bússola apontando para o mesmo lado que o campo magnético aponta. Ah, pessoal, se eu colocar uma bússola aqui em cima, ela fica assim, ó. Ela sempre fica na tangente do campo magnético. Ela sempre gira e imita o campo magnético em cima dela. Ah, se eu colocasse uma bússola aqui, ó, ela ia ficar desse jeito aqui. Então a bússola sempre gira até ficar alinhada com o campo magnético. Falou em bússola, tem que pensar em alinhamento. Ela fica alinhada, ela fica em cima do campo magnético. Então sempre que ele perguntar o que a bússola vai fazer, desenha esse campo magnético. E lembra que a bússola vai girar até ficar em cima dele. Detalhe, se fala em campo que vem da corrente, tu usa essa regrinha de fechar a mão em volta do fio. Se ele falar em força magnética, daí é aquela outra regra, que é a regra do tapa. Tem gente que aprende a regra do tapa, tem gente que aprende a regra da mão esquerda. Eu prefiro fazer tudo na mão direita, mas se tu souber a regra da mão esquerda, fica à vontade. Como é que funciona? Falou em força, pega a mão direita, os teus dedos tu tem que pôr em cima do campo magnético, o dedão tu coloca na velocidade, e daí, se tu tiver uma carga positiva, tu dá um tapa com a palma da mão. Se for uma carga negativa, tu dá o tapa com as costas da mão. Uma coisa que eu queria lembrar vocês, que é uma coisa que faz um tempinho não aparece em prova, vai que, é que quando tu coloca uma corrente elétrica perto da outra, a corrente ela tem o seu campo magnético. Colocar uma corrente perto da outra é que nem pôr um imãzinho perto do outro. Por causa desses campos magnéticos, elas podem se atrair ou repelir. O que é legal tu lembrar? Correntes no mesmo sentido vão se atrair. Correntes com sentidos opostos delas se repelem. Tem 1 milhão de coisas em física que é o quê? Os opostos se atraem, os opostos se atraem. Norte com sul, positivo com negativo. Corrente não, tá? Correntes são correntes no mesmo sentido que se atraem. Sentidos opostos, elas se repelem. E a última coisa que eu queria revisar com vocês de magnetismo, para depois a gente ir para a física moderna, é a famosa indução eletromagnética. O que é esse fenômeno aqui, tá? Eu acredito que se aparecer alguma coisa disso vai ser mais de maneira conceitual, mas indução eletromagnética, o que é isso? Eletromagnética, uma coisa que envolve eletricidade e magnetismo. Basicamente, a indução eletromagnética é um fenômeno que permite tu usar campos magnéticos para criar correntes elétricas. Então, tu vai criar uma corrente, que é chamada de uma corrente induzida. Então, a ideia de indução eletromagnética é isso. Tu usa campos magnéticos para criar correntes elétricas. Tu não está usando bateria. Gente, isso aqui é a base do funcionamento da maior parte das usinas de energia do mundo. Como é que uma hidrelétrica produz uma corrente elétrica? Não é com baterias, é usando indução eletromagnética. Eles usam campos magnéticos para criar correntes elétricas. E a palavra-chave aqui é o quê? Variação. Ele vai falar em variar, tu tem que variar o fluxo magnético que atravessa a superfície, tu tem que variar o campo magnético que não sei o que. E a ideia é que quando tu varia o fluxo magnético, o campo magnético que atravessa alguma coisa, que daí surge essa força eletromotriz, que é uma voltagem que surge uma corrente. Então, a ideia é o quê? Tu usa campos magnéticos para criar uma corrente e tu tem que ter variações nesses campos para criar essa corrente. Tem uma variação do fluxo que atravessa alguma coisa para criar essa corrente. Se tu tiver um ímã e uma espira e estiver parado, não acontece nada. Agora, quando eles estão se aproximando e se afastando, daí aumenta e diminui esse fluxo, que tem essa coisa chamada indução eletromagnética. E detalhe, quanto mais rápido tu mexe nesse fluxo, mais volts tu produz, mais corrente tu produz. Então tu quer mudar o fluxo, tu quer mudar o fluxo rápido, lembra disso. A principal aplicação da indução eletromagnética são os
transformadores. O transformador, como o nome diz, ele transforma tanto voltagem quanto corrente. A gente normalmente pensa em voltagem, né? Ah, quero transformar de 110 para 220, 220 para 110. O que é legal de saber? O transformador, tu vai ver que ele tem 2 fiozinhos enrolados. E ele só funciona com corrente alternada. Se for corrente contínua, que é o tipo de corrente que a gente numa pilha ou uma bateria, ele não funciona. Mas agora, corrente alternada, que é o que tem na tomada, daí o transformador funciona, tá? Então, o transformador é só para corrente alternada. Por quê? Pensa assim, ó, ele funciona com base na indução eletromagnética. Qual que é a palavra-chave aqui? Variação. Tu tem que ter variação nessa corrente para ter o fenômeno que faz o transformador funcionar. E detalhe, eu falei que vai ter um fiozinho enrolado de um lado, vai ter um fiozinho enrolado do outro. Sempre o lado que tem mais voltas é o que tem mais voltagem. Bem fácil lembrar. Mais voltas, mais volts. Inclusive, se for o dobro das voltas, vai ter o dobro da voltagem. Se eu te disser que tem 500 voltas nesse fiozinho aqui e 1000 voltas nesse fiozinho aqui, é o dobro das voltas. O dobro das voltas significa o dobro da voltagem. Então, isso seria um transformador que consegue passar de 110 para 220. Ah, professor, mas se eu quisesse um transformador que é ao contrário, que passa de 220 para 110, daí tu tinha que ter metade das voltas. Então, onde tem mais voltas, mais voltagem. Se for metade das voltas, metade da voltagem. Mas detalhe, tem um preço que tu paga. Tu ganha em volts, mas daí tu perde em corrente para compensar. Inclusive, se tu tiver, por exemplo, o dobro da voltagem, daí tu vai ter o quê? Metade da corrente. No fundo, o que acontece é que o transformador ele tenta manter a potência por conservação de energia. A potência que entra de um lado é a potência que ele quer mandar para o outro. Mas potência é o quê? É π. Como ele tenta manter essa potência, quando tu ganha em volts, tu diminui em corrente. Claro, isso é um transformador ideal, na prática existe uma certa perda de energia ali, mas ele tenta manter a potência. Então, transformador só para corrente alternada. Lembra que se tiver mais voltas, tem mais voltagem, menos corrente para compensar. A potência ele tenta manter igual. Indo para a parte de física moderna, aqui indo para os finalmente, tá? Que é talvez, eu acho que vai ser uma questãozinha ali, no passado foi uma questãozinha das 4 da última prova. Eu queria chamar a atenção principalmente do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, para vocês saberem, ele foi explicado por um tal de Albert Einstein em 1905. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Não sei quando tu está assistindo esse vídeo, mas no caso eu estou gravando ele para o vestibular do FSM, que vai ser aplicado em janeiro de 2025. Está fazendo 120 anos disso. Pode ter uma questão comemorativa ali. O que é o efeito fotoelétrico? Como o nome diz, foto lembra o quê? Instagram, não, luz, né? Elétrico lembra o quê? Elétrons. É quando tu joga luz num metal, daí a luz bate no metal e arranca elétrons desse metal. O que é legal de saber? Para explicar o efeito fotoelétrico, o Einstein não disse que a luz era uma onda. O Einstein disse que a luz era formada por bolinhas de energia pura chamadas de fótons. Então, no efeito fotoelétrico, tu considera que essa luz que está chegando aqui é formada por fótons. A ideia é que a luz bate no metal e arranca elétrons desse metal. Como é que funciona? Esses fótons, eles carregam energia. Quando a luz bate no metal, o elétron que está aqui, ele vai comer um desses fótons. Ele, tipo, sabe o Pac-Man, que come uma bolinha assim, ou uma célula fagocitando alguma coisa? O elétron vai comer um desses fótons. Daí, quando ele pega a energia desse fóton, parte da energia ele usa para se soltar, e o que sobra vira energia cinética, energia de movimento. Por isso que o elétron vai embora. Então, fótons batem no metal, o elétron come isso, usa para saltar para fora. Formulinha, que é legal de saber. A energia do fóton depende da frequência. Se tu pegar uma luz de mais frequência, ela é feita de fótons que têm mais energia. Qual que é a consequência disso? Uma luz de mais frequência, os fótons têm mais energia. Mas lembra que o elétron, ele come a energia desse fóton. Então, se os fótons têm mais energia, o elétron que tu vai arrancar vai ganhar mais energia. Por exemplo, se eu pegar a luz violeta, ela tem mais frequência que o verde. Como ela tem mais frequência que o verde, quer dizer que os fótons do violeta têm mais energia que os fótons do verde. Então, quando o violeta arranca um elétron, ele ganhou mais energia do que o elétron que o verde arrancou. Por isso que esse elétron, inclusive, vai sair com mais velocidade do que esse. Então, resumindo, falou em mexer na frequência, associa isso com energia. Se tem mais frequência, tem mais energia nos fótons, mais energia nos elétrons. Se ele falar em mexer no brilho da luz, lembrando que a frequência no fundo é a cor, tá? Se ele falar em mexer no brilho da luz, uma luz mais brilhante, daí é uma luz que tem mais fótons dentro dela. Uma lâmpada vermelha fraquinha, tá saindo fótons dela, poucos fótons. Uma lâmpada vermelha forte,
mais fótons saindo. Então, quando tu mexe no brilho, daí tu tá mexendo na quantidade de fótons, que isso vai afetar o quê? A quantidade de elétrons que tu vai arrancar. Gente, numa questão, como é que vai aparecer isso aqui? Eles vão tentar embaralhar as duas coisas. Eles vão dizer, porque quando tu mexe na frequência, isso muda o número de elétrons que tu arrancou. A frequência muda a energia desses elétrons. A intensidade, o brilho da luz, que daí mexe na quantidade de elétrons e de fótons. Então, sempre associa frequência com energia, intensidade com o número de fótons, número de elétrons. Um outro detalhe, agora detalhe do detalhe, é que existe uma frequência mínima para o efeito acontecer. Como assim? Não é qualquer frequência que consegue arrancar elétrons. Se tu parar, é só acima de uma certa frequência que os elétrons são arrancados. Se tu pensar, faz sentido. O que acontece é que se a frequência da luz for muito pequena, a energia dos fótons é pequena. E pode ser que ela não seja suficiente para arrancar os elétrons. Já uma luz de alta frequência, como os fótons têm mais energia, pode ser que essa tenha energia suficiente para arrancar os elétrons. Então, resumindo, existe uma frequência mínima para o efeito acontecer, faz sentido. Se a frequência for pequena demais, os fótons não têm energia suficiente para arrancar os elétrons. Quanto que é esse mínimo que eu preciso? Depende do material. O mínimo que eu preciso para arrancar um elétron do ouro não é a mesma coisa que o mínimo que eu preciso para arrancar um elétron da prata. Materiais diferentes, os elétrons estão presos de maneiras diferentes. Se tiver um material onde os elétrons estão muito presos, é só uma luz de alta frequência que os fótons vão ter energia para arrancar os elétrons. Já um material mais vagabundo, que os elétrons estão quase soltos, uma luz de baixa frequência, pode ser que os fótons já tenham energia suficiente para arrancar os elétrons. E por isso que nesse exemplo aqui, a luz vermelha, que é uma frequência pequena, não provocou o efeito. A luz verde, sim. Então, acima de uma certa frequência que o efeito acontece. Mas o mínimo que eu preciso depende do material. Por exemplo, para o potássio, luz amarela já é suficiente para arrancar elétrons. Agora, se tu pegar o alumínio, é só ultravioleta que tem energia suficiente para arrancar os elétrons. Depende do material. Formulinha, inclusive, a energia do fóton é o quê? É H, isso é a constante de Planck, a questão vai te dar se precisar, vezes a frequência dessa luz. Já a energia cinética do elétron, então essa formulinha de cima é a energia do fóton que está chegando. Já a energia do elétron que está saindo, ela é uma energia cinética, uma energia de movimento. E o que é a energia que ficou no elétron? Pensa que a energia que ele ganhou do fóton menos o trabalho que ele fez para se soltar. É porque a energia cinética é a energia que sobra no elétron. Qual que é a energia que sobrou ali? Ele comeu o fóton, se soltou, e o que sobra vira cinética. Então a energia cinética é o que ele ganhou do fóton, menos o trabalho que ele faz para se soltar. Uma outra coisa interessante é que existe aquela ideia da dualidade onda-partícula. A física moderna nos diz que a luz, em situações diferentes, se comporta de jeitos diferentes. Existem situações onde a luz nos lembra uma onda, e a gente chama isso de um comportamento ondulatório. Mas existem outras situações, como no efeito fotoelétrico, onde tu olha para a luz e ela lembra um conjunto de partículas, que são os fótons. Daí a gente chama isso de um comportamento corpuscular. Gente, corpúsculo é de pequeno corpo. Então, o que é uma luz corpuscular? É quando a luz parece ser formada por pequenos corpos, por bolinhas, que são os fótons. Resumindo, a luz em situações diferentes, ela se comporta de jeitos diferentes. Tem situações onde a luz, tu olha para ela e o que ela está fazendo lembra uma onda. Existem outras situações onde a luz é um monte de bolinhas. E tu tem que ter uma noção de quando que a luz lembra uma onda, quando que a luz lembra um monte de bolinhas. Gente, bem fácil. Quando que a luz tem um comportamento ondulatório? Se a questão falar nos fenômenos ondulatórios. Falou em interferência de difração, o comportamento da luz está nos lembrando uma onda, porque quem é que faz interferência de difração? As ondas. Agora, se falar quando que a luz tem um comportamento corpuscular de partículas, quando tu fala nos fótons. Quando que é isso? Física moderna. Falou em efeito fotoelétrico, efeito Compton, radiação de corpo negro. O comportamento da luz é corpuscular. São os fótons que explicam o que a luz está fazendo. De novo, como é que isso aqui pode aparecer numa questão? As questões vão tentar embaralhar isso aqui. Elas vão dizer, mas o efeito fotoelétrico ele mostra o comportamento ondulatório da luz. Falso. Efeito fotoelétrico, tu está pensando nos fótons. Então, o efeito fotoelétrico mostra um comportamento corpuscular da luz. São os fótons que são importantes. A interferência evidencia o caráter corpuscular da luz. Falso. Interferência mostra um caráter ondulatório. Então, tomem cuidado, eles vão tentar embaralhar essas duas coisas. E, inclusive, um nomezinho que eu queria chamar a atenção é um físico francês chamado Louis de Broglie, que em sua tese de doutorado mostrou que a matéria, o que eu quero dizer com isso? Elétrons, prótons e nêutrons
também podem ter essa coisa da dualidade onda-partícula. Basicamente, a gente sabia já no começo do século XX que a luz em situações diferentes se comporta de jeitos diferentes. E daí o de Broglie pensou o seguinte: se a luz que todo mundo achava que era uma onda pode virar um monte de bolinhas, será que as bolinhas, elétrons, prótons e nêutrons, não podem se comportar como ondas? Então, basicamente, o Louis de Broglie falou que os elétrons, prótons e nêutrons também podem virar ondas. Na verdade, ele disse que a dualidade onda-partícula serve para tudo. A gente chama isso de ondas de matéria. Então, como é que isso pode aparecer numa questão? Eles vão dizer, olha, de acordo com a física moderna, pode ser que eles citem o nome do cara, de acordo com Louis de Broglie, elétrons, prótons e nêutrons podem ter o comportamento ondulatório, verdadeiro. Ou ele vai dizer, é possível ter interferência de prótons, difração de elétrons. Ele vai pegar alguma coisa de ondas e dizer que um elétron, um próton, um nêutron podem fazer isso. Verdadeiro. De acordo com a física moderna, a matéria também pode virar uma onda. E se ele falar em comprimento de onda de um elétron, de um próton, comprimento de onda de uma partícula que virou uma onda, tem uma formulinha para isso. Qual que é o comprimento de onda de um elétron, próton e nêutron que virou onda? É H. O que é o H? É a constante de Planck, a questão vai te dar isso, dividido pela massa vezes a velocidade. Então isso é o comprimento de onda quando tu tem matéria virando onda, digamos assim. E para ir para os finalmente, tá? Teoria da relatividade, isso é uma coisa que também foi feita por um tal de Albert Einstein e também foi em 1905, também está fazendo aniversário agora. Basicamente, gente, física quântica fala de coisa muito pequena. Já a relatividade fala de coisa andando rápido. A teoria da relatividade fala o que acontece se tu andar muito rápido, no caso quase na velocidade da luz. E o nome relatividade tem a ver com o fato de que Einstein mostrou que o tempo e o espaço são relativos. O que eu quero dizer com isso? Para Newton, o tempo era absoluto, no sentido de que 1 segundo na Terra é 1 segundo em Júpiter, que é 1 segundo no Japão. Para Einstein, o tempo é relativo. 1 segundo na Terra pode não ser 1 segundo em outro lugar. Sabe aquela coisa interestelar? Passou um ano aqui, 50 anos lá? É isso aí mesmo. O tempo pode passar de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Na verdade, o tempo e o espaço. O que o Einstein nos mostrou é que quando tu anda muito rápido, quase na velocidade da luz, primeiro, o tempo começa a passar mais devagar. E segunda coisa, quando passa uma coisa rápido por ti, quase na velocidade da luz, o comprimento dela diminui. A gente chama isso de dilatação do tempo e contração do comprimento. Então, quando tu anda muito rápido, quase na velocidade da luz, o tempo passa mais devagar, o comprimento diminui. Então, o tempo e o espaço podem passar de maneiras diferentes para pessoas diferentes. Teoria da relatividade. Na verdade, isso acontece sempre, tu só nota quando tu anda rápido. Modelo de Bohr foi o que caiu na prova de 2024. Eu acredito que não vai cair repetido, né, na prova de 2025, mas a principal coisa para lembrar é que no modelo de Bohr tem aquela coisa de órbitas permitidas e órbitas proibidas. O que é legal de saber? Dependendo onde que está o elétron, se ele está perto do núcleo ou longe do núcleo, ele tem uma energia diferente. Um elétron que está perto do núcleo, por incrível que pareça, é um elétron que tem uma energia pequena. Aqui o elétron ele tem menos energia. O elétron que está longe do núcleo, ele é um elétron que tem mais energia. Um jeito de entender isso é pensar assim, ó, o núcleo é positivo. Ele está atraindo esse elétron negativo. Se o elétron quiser fugir desse núcleo, fugir dessa atração, ele tem que ganhar energia para conseguir escapar. Então é só o elétron de alta energia que consegue chegar lá longe. O de pouca energia vai estar preso aqui. Então, resumindo, para fugir do núcleo, o elétron tem que ganhar energia para escapar dessa atração. Então, os elétrons distantes do núcleo são elétrons de energia mais alta. Elétrons próximos do núcleo são elétrons de energia pequena. E como é que o elétron salta de uma camada para outra? Ele vai ter que ganhar ou perder energia. Por exemplo, se o elétron quiser fugir do núcleo, ele precisa ganhar energia. De onde é que ele vai tirar essa energia? Por exemplo, da luz. Tu pode jogar nesse elétron um fóton, e daí o elétron vai absorver esse fóton e usar a energia para saltar de uma camada para outra. Detalhe, se o elétron quiser cair de volta, daí ele vai ter que fazer o quê? Perder essa energia. Então, toda a energia que o elétron ganha ou perde vai ser carregada por um fóton, por um pedacinho de luz, de ultravioleta, de uma onda eletromagnética. Uma coisa interessante, se o elétron faz um salto pequeno, ele perdeu pouca energia. Então, esse fóton que está indo embora está levando pouca energia embora. Mas a energia de um fóton, lembra que ela tem a ver com a frequência.
Então, quando tu fala de um salto pequeno, como é pouca energia que o elétron perdeu, esse fóton está levando uma energia pequena. Energia pequena é uma frequência pequena, por exemplo, uma cor vermelha. Agora, se eu pegar um elétron que fez um salto maior, por exemplo, saltou tudo isso aqui, até vou mudar a cor. Se ele fez um grande salto, é muita energia que ele perdeu. E daí esse fóton que está saindo tem que levar essa grande energia embora. Só que como é mais energia que o fóton está levando embora, mais energia, mais frequência. Isso aqui agora é uma luz de outra frequência e de outra cor. Inclusive mais frequência, por exemplo, uma luz azulada. Então saibam que um salto grande envolve uma frequência grande, uma luz azulada. Um salto pequeno envolve uma frequência pequena. Então dependendo do salto, muda a frequência, a cor dessa luz que o elétron pode estar absorvendo e emitindo. Isso é o que a gente chama de espectro de absorção e emissão. São as cores que o elemento pode absorver ou emitir. A grande, digamos assim, vitória do modelo de Bohr foi conseguir explicar isso. De onde é que eu sei que está saindo tal cor? É no elétron fazer esse salto de um lugar para o outro. A grande vantagem do modelo de Bohr foi explicar as cores, como que o átomo absorve, como é que o elétron, absorve ou emite luz. Detalhe, o Bohr, na verdade, ele só conseguiu explicar 100% certo para o átomo de hidrogênio, tá? Para os outros átomos não deu tão certo assim, mas a grande vantagem no modelo de Bohr foi conseguir explicar o que acontece ali para explicar, olha, por que tem essa cor, essa cor, essa cor. Detalhe, falou então em modelo que explica as cores, pensa no modelo de Bohr. E para ir para os finalmente, fissão e fusão, que são processos que envolvem os núcleos, são processos nucleares. Gente, é bem fácil, tu pega um núcleo, o que tu faz com ele? Ou tu pode quebrar, ou tu pega um grande e quebra, ou tu pega dois pequenos e gruda. Fissão, o que é? Fissão é justamente quando tu quebra um núcleo. E detalhe, que núcleos que tu vai quebrar? Tu não vai quebrar um hidrogênio que nem tem o que quebrar ali dentro. Tu quebra núcleos grandes. O mais comum é fazer isso com urânio, com plutônio. Núcleos grandes, elementos do fim da tabela periódica, elas quebram com mais facilidade. Na prática, para quebrar um núcleo, o que tu faz? Tu joga um nêutron, esse núcleo se quebra, e quando ele se quebra, saem alguns nêutrons soltos. Só que esses nêutrons soltos acertam outros núcleos que estão ali, que vão quebrar também, que vão soltar mais nêutrons, que vão acertar outros núcleos, que vão quebrar também, bum! Isso é o que a gente chama de uma reação em cadeia. O primeiro núcleo que tu quebra desencadeia um processo que vai quebrando os outros que estão em volta, e daí isso vai liberando uma grande quantidade de energia. Tipo um castelo de cartas, que tu empurra uma e vai desabando todo o resto, ou dominó, que tu empurra a primeira e vai caindo o resto. Então isso é uma reação em cadeia. O primeiro que tu quebra desencadeia um processo que vai quebrando os outros. Onde que é usado esse processo aqui? Quebrar núcleos para liberar energia. Em bomba nuclear, aquela de Hiroshima e Nagasaki, filme do Oppenheimer, as bombas de Hiroshima e Nagasaki eram bombas de fissão, elas quebravam núcleos para liberar energia. E, se falar em usina nuclear usa esse processo aqui para produzir energia elétrica. Detalhe, qual que é a desvantagem desse processo? Quando tu quebra o urânio, esses pedaços que sobram depois de quebrar o urânio, normalmente são elementos radioativos. Então, o resultado da quebra do urânio é um bagaço. É um processo sujo que a gente chama. Então, a fissão, ela produz lixo nuclear. O resultado, a quebra do urânio, produz elementos radioativos, não tem o que fazer. Então, ele é um processo sujo. Se esse material não vazar, não tem problema. Se vazar, o impacto é gigantesco. Então, é meio 880. A usina nuclear, em funcionamento normal, se não vazar, ela polui muito pouco. Mas se vazar, daí o impacto ambiental é gigantesco. Tá, então fissão, quebrar, onde é que a gente usa? Bomba e usina. Lembra que o mais comum de combustível é legal ter uma noção, urânio e plutônio. Qual que é o problema da fissão? Ela produz lixo. O resultado da fissão é nocivo para o ambiente, para a saúde. Já a fusão, ao contrário. Fusão é o quê? Como o nome diz, fundir, unir, né? Fusão é pegar núcleos e juntar. Quem que tu gruda? Os elementos do começo da tabela periódica. Hidrogênio, hélio, lítio. O mais comum é a gente pensar em pegar hidrogênio, juntar com hidrogênio para fazer hélio. E quando os núcleos se fundem e o hidrogênio vira o hélio, isso libera uma grande quantidade de energia. Inclusive, a quantidade de energia liberada nesse processo é violenta, para você ter noção, é esse processo que faz o Sol brilhar, que faz as estrelas brilharem. Lembra que o Sol ele não está pegando fogo, o Sol está fazendo fusão nuclear. Outro exemplo de processo que usa isso é se falar em bomba de hidrogênio. A bomba de Hiroshima e Nagasaki, ela usava fissão.
Agora, se falar em bomba de hidrogênio, isso é uma bomba de fusão. Gente, isso é um mini sol para destruir uma cidade, tá? Isso aqui é muito mais violento. Isso já foi testado, mas até hoje não foi usado numa guerra. Outra vantagem desse processo, além de liberar muita energia, é que a fusão, isso aqui é um processo limpo. Gente, isso aqui não tá gerando nada de poluente. Hidrogênio com hidrogênio para fazer hélio. Hélio é um gás nobre, não reage com nada, não faz mal para ninguém, tá? Então, esse processo aqui, ele não gera lixo. Ele é um processo praticamente limpo. Então, a fusão ela é maravilhosa, né? Ela é muita energia. A matéria-prima é fácil de conseguir, gente. É muito mais fácil arranjar hidrogênio do que plutônio. E ela não polui. Tá, mas se esse processo é maravilhoso, por que não é esse que a gente usa nas usinas? Porque ele é difícil de fazer. E difícil é sinônimo de caro. A gente não consegue fazer isso de um jeito economicamente viável. Gente, isso aqui fica... Tu tem que controlar um mini-sol. Que material que tu coloca isso dentro que não vai derreter? Como é que tu controla isso? Então, hoje em dia, e ele é difícil de começar, porque ele exige altas temperaturas para acontecer. Então, hoje em dia, a gente gasta tanta energia para fazer esse processo e controlar ele direito, que tu gasta quase mais energia do que ele produz. Então, economicamente, não vale a pena, tá? Então, o único motivo da gente não usar isso nas usinas é falta de tecnologia, mas seria a grande promessa do futuro. Um mini-sol para abastecer a energia da cidade. Então, fissão, quebrar, onde é que a gente usa? Bomba e usina. O problema é que isso que sobrou é ruim. Fusão, juntar, onde é que a gente usa? Estrelas, e se falar em bomba de hidrogênio, esse aqui produz muita energia, esse não é poluente, mas esse é difícil de fazer, difícil é sinônimo de caro. E por esta revisão era isso. Gente, eu saí falando enlouquecido, tá? Eu sei que esse ritmo de revisão é mais rapidinho, mas eu espero que tenha ajudado. Deixa um comentário aí, positivo, ou negativo. Não, negativo não, quando a autoestima baixa, tá? Se for negativo, deixa em outro vídeo de outra pessoa, descarrega a raiva com outro. Mas obrigado pela atenção, a gente se cuida, boa prova pra vocês e até a próxima. Até a próxima não, vocês não vão precisar. Mas boa prova.